Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Águia Teológica. Aqui nós aprendemos a Bíblia de forma ortodoxa, bíblica e cristocêntrica. Isso mesmo. Já convido você para fazer parte da nossa família se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, ativando o sininho, para que você possa estar me ajudando a propagar a palavra de Deus e alcançar o máximo de pessoas que pudermos. Vamos despovoar o inferno através do ensinamento bíblico, da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, tá bom? Meu querido, eu quero trazer para você aqui uma pérola. Isso mesmo, uma pérola dentro do livro profético de Ageu. Eu já falei um pouquinho sobre o livro de Ageu, mas agora eu quero trazer para você uma pérola que se encontra dentro do livro do profeta Ageu. Tá certo que o livro do profeta Ageu está escrito que minha é a prata e meu é o ouro. Oh, glória! Minha é a prata e meu é o ouro. O que significa isso? Significa que Deus tem o poder e tem a autoridade de lhe entregar e de lhe providenciar todos os tipos de tesouros da terra para que você venha usufruir no quesito fazer a vontade de Deus. Quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, quando você está disposto a realizar o plano de Deus, o plano divino de Deus, quando realmente existe no seu coração um desejo realmente que vem do seu coração, quando existe um desejo em sua alma de fazer a vontade de Deus acontecer, de seguir o plano de Deus estabelecido pelo conselho divino, eu quero dizer para você que existe da parte de Deus um tesouro poderoso à sua disposição, tá bom? É claro que o diabo e os príncipes e as potestades, os espíritos das regiões celestes, os espíritos malignos, os demônios, os anjos caídos, quando percebe ou quando observa, ou quando está vendo que você realmente quer fazer a vontade de Deus, você que é pastor, você tem um grande projeto de evangelismo, você tem um grande projeto de implantar um seminário na sua igreja, ou de preparar missionários para pregar em outras nações, ou que você tem um grande projeto de verdade, um projeto que Deus colocou no seu coração de uma obra social, de ganhar muitas almas no bairro que você vive, ou até mesmo na comunidade que está próximo do seu campo, ou você tem projetos que foram estabelecidos, criados e revelados da parte de Deus para que você expanda ou para que você faça a sua obra crescer ou a obra de Deus crescer através da sua vida. É claro que quando tudo isso está claro para você e foi revelado para você, o inferno, os demônios, vamos dizer assim, os nossos inimigos espirituais, utilizando os nossos amados, queridos irmãos humanos, vai tentar barrar a sua proposta, o seu propósito, o seu objetivo, o seu alvo. Satanás, com demônios, espíritos malignos, vai usar, vai guerrear contra você e pode até usar pessoas. Isso mesmo. Mas você pode fazer uma pergunta. Que ligação há entre Deus ser o dono do ouro e da prata e ter em suas mãos a chave das riquezas dos céus e da terra, a chave do inferno, a chave de Davi? Jesus, ele diz, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. O fato de ele ser o dono de tudo, a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Que relação há
Deus ser o dono de tudo com o seu projeto, com a revelação que você recebeu ou com o livro do profeta Ageu. Veja bem, a pérola do livro do profeta Ageu está em você saber que ele é o Senhor dos Exércitos. Isso mesmo, talvez você não percebeu, mas eu convido você para ler de novo, o livro do profeta Ageu. É um livro muito pequeno, certo? É um livro muito pequeno e ele é muito fácil de você ler. Numa sentada de alguns minutos, você consegue ler todo o livro do profeta Ageu. Mas eu quero rever com você algumas questões neste livro para que você entenda qual é a pérola e qual é uma das grandes revelações que existe dentro deste livro. Eu separei esse vídeo porque ele era merecedor. Esse momento e este vídeo que eu elaborei, ele era merecedor de ser falado separadamente do primeiro assunto que eu trouxe sobre o Ageu. Lembrando que estamos ainda em introduções, estamos aí, vamos dizer assim, cavando, extraindo do texto as grandes, poderosas revelações da mensagem profética. Esta pérola que eu quero lhes trazer é o seguinte: quando você pega o capítulo 1 e o capítulo 2, que são apenas 2 capítulos do livro do profeta Ageu, esse livro pós-exílio ou pós-cativeiro, você percebe que ele tem 38 versículos. Veja bem, somente 38 versículos e 2 capítulos. Mas algo que me chamou a atenção e que creio que a partir de hoje vai inundar o seu coração e vai lhe dar fé e força para você continuar fazendo a obra de Deus, é você entender essa pérola que eu quero lhe passar aqui agora. Veja bem, está escrito no capítulo 1, versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos. Está escrito no capítulo 1, versículo 5, agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 9. Disse o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 14. E fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos. Capítulo de número 2, versículo de número 4. Pois eu sou o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 2, versículo de número 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 7 do capítulo 2. Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8 do capítulo 2. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Diz o Senhor dos Exércitos. Final do versículo 9. Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 11 do capítulo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 23 do capítulo 2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo final, na parte final do versículo 23 do capítulo 2. Diz o Senhor dos Exércitos. Cerca de 14 vezes, veja bem, cerca de 14 vezes está escrito no livro do profeta Ageu, no livro do profeta pós-exílio, aquele que profetizou durante o momento em que homens estavam sendo usados por demônios, espíritos malignos, para impedir que a obra de Deus fosse concluída, levantada. Homens que estavam se levantando para impedir que a casa de Deus, o templo de Deus, fosse construído e colocado em pé, para a glória do nome do Senhor. Mas algo interessante que chama-nos a atenção nesse livro do profeta Ageu
é que 14 vezes a palavra diz o Senhor dos Exércitos aparece nesse livro. Por isso, aí nós podemos entender que existe uma ênfase clara, uma ênfase claríssima de que Deus, através do Espírito Santo, quer nos revelar que Ele está pronto a pelejar as nossas guerras. Existe uma passagem no livro do profeta Zacarias que Deus diz que não é pela força, mas pelo meu espírito, diz, é uma palavra que é muito conhecida e as pessoas usam muito ela para pregar, para falar sobre o Espírito Santo. Mas vamos lá ler. Zacarias, capítulo 4 e versículo 6. Então ele respondeu-me e falou-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força. Bom, então no livro do profeta Zacarias nós temos essa palavra poderosa que diz, então ele respondeu e falou-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície, e ele trará a pedra angular com brados e clamores, graça e graça. Nós sabemos que havia ali um grande impedimento para que a obra de Deus se realizasse, mas o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, estava pelejando pela causa, ou pelejando pela obra. Ele disse que não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo, com a supervisão do Senhor dos Exércitos. Descobrimos no livro do profeta Ageu que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. E o que é o Senhor dos Exércitos? É aquele que tem à sua disposição os exércitos celestiais, anjos de guerra, poderosos, anjos que combatem, anjos que traz providências, anjo que nos protege, nos orienta, nos acompanha. Está claro no texto, está claro no livro que estava acontecendo uma grande guerra de âmbito espiritual. Um grande combate nos céus de Israel estava sendo travado para que a obra de Deus continuasse. Anjos estavam lutando para que a obra de Deus fosse concluída. Meus irmãos, a gente aprende no livro do profeta Ageu que, por mais que a luta esteja travada, algo está impedindo que o milagre de Deus aconteça em sua vida, que o milagre de Deus aconteça na sua igreja, que o milagre de Deus aconteça no seu ministério, na sua família. Algo está querendo impedir você de receber essa cura no seu corpo. Algo está querendo impedir você de receber esse milagre no seu sangue, esse milagre nos seus nervos, esse milagre na sua vida financeira, esse milagre de libertação e de salvação. Talvez você esteja orando por alguém e você tenha observado um grande monte na sua frente e nada está acontecendo diante dos seus olhos. Mas eu quero dizer para você, há uma pérola no livro do profeta Ageu. Durante os primeiro e o segundo capítulo, durante os 2 capítulos, Deus fala, eu sou o Senhor dos Exércitos. Eu sou aquele que está pelejando por vós e vós calareis. Eu sou aquele que está providenciando e aplainando os montes para que a obra de Deus seja continuada. É uma grande revelação, é uma grande pérola. Saber que Deus está conosco, saber que você está fazendo a vontade dele, está pregando a palavra, está orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, e você está voltando a ler a Bíblia Sagrada, está voltando a jejuar, ou que você abriu o seu coração para que o poder da palavra de Deus e o poder do Evangelho mude a sua vida. Talvez a guerra esteja travada, talvez os exércitos de nações vizinhas esteja querendo impedir o mover de Deus na sua vida.
mas eu quero lhe revelar neste exato momento, através desta pérola do livro do profeta Ageu. A partir de hoje você vai começar a ler o livro do profeta Ageu com mais sabor, com mais dedicação, e você vai ver as 14 frases escritas ali, além da frase minha é a prata e meu é o ouro, além da frase eu sou convosco, além da frase que o desejado de todas as nações virá, além da frase desde este dia eu vos abençoarei, você vai ler e esta contínua frase eu sou o Senhor dos Exércitos disse, eu sou o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos fala, o Senhor dos Exércitos diz, está denotando no livro que Deus está em combate por sua vida. Está denotando, está sendo claro no livro que Deus estava em combate pela nação de Israel, que Deus estava combatendo por Zorobabel e Josué, que Deus estava combatendo por aqueles 50 mil que voltaram, que Deus estava junto com aqueles que estavam fazendo a obra de Deus, que Deus estava de olho. Os olhos que são como chama de fogo estavam de olho, estava de olho diante daquela situação, pronto para trazer a providência. Os anjos de Deus existem e Ele é o Senhor dos Exércitos. Os anjos de Deus existem e eles estão à nossa disposição. O Senhor é o Senhor dos Exércitos. O Senhor está combatendo por sua causa. O Senhor está combatendo por sua vida. Deus está guerreando por seu lar. Deus está guerreando por sua casa. Receba essa palavra profética e receba o seu milagre em nome de Jesus Cristo. Acredite que há solução para a sua vida. Acredite que há solução para o seu problema. Acredite que o Senhor dos Exércitos está providenciando tudo o que você precisa para continuar com a obra de Deus, continuar com sua vida de oração, continuar glorificando o nome de Deus na beleza da sua santidade. Que Deus abençoe sua vida e que você saiba que existe alguém poderoso nos céus e poderoso na terra que está junto com você. Um grande abraço em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe.